Boa, meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de História para a Guarda Municipal de Olinda. Dessa feita nós vamos trabalhar sobre a trajetória de preservação do patrimônio histórico em Olinda. Esse conteúdo está lá no edital de vocês, está dentro desse contexto de patrimônio, mas ele destacou lá, então acho que isso é muito importante para a gente estar trabalhando dentro desse contexto, tá certo? Então, comente, curta, compartilha, siga nosso canal. Se você chegou aqui agora, comente, siga a gente, que é muito importante. Jogue nos grupos do WhatsApp também do pessoal que está na Guarda Municipal, que eu acho que é muito importante para a gente estar desenvolvendo esse canal aqui com conteúdo gratuito. Contribua com isso. Se você puder contribuir também com o Pix do canal, tá aqui embaixo na descrição o Pix para a gente poder estar ampliando e melhorando esse canal, tá certo? Outra coisa também, pode comentar se você quiser conteúdos, se você quiser algum tema. A gente vai fazer uma live com temas de redação, tá certo? Que eu acho que a gente pode trabalhar. É importante para vocês estarem pensando nisso também, né? E eu vou estar fazendo isso aqui também, mas é muito importante fazer isso. E como aviso, agora a gente lança vídeos no canal toda segunda e quinta, tá certo? Então segunda e quinta tem os nossos vídeos regulares com conteúdo e em algum outro momento a gente vai lançando as nossas lives respondendo questões ou com algum tema que eu acho que é importante a gente continuar trabalhando, beleza? Vamos lá para o nosso conteúdo. Trajetória do patrimônio, da preservação do patrimônio. Vamos lá. O que é o patrimônio tombado em Olinda? É o centro histórico. O centro histórico de Olinda, ele é todo tombado. Então, isso é importante para você entender. Primeiro, o que é preservado em Olinda? É o centro histórico como um todo. Por que esse centro histórico é importante manter a sua preservação? Porque é a partir disso que você consegue ter a continuidade dessas obras, desse monumento, dessa infraestrutura que está colocada aí, tá certo? Então, isto é bem importante para a gente conseguir pensar. Então, como é que começa? Primeira data muito importante. Em 1968, o IPHAN, que é o Instituto Patrimônio Histórico Arquitetônico Nacional, Artístico Nacional, ele vai conceder o título de Monumento Nacional para a cidade de Olinda. 1968, primeira data muito importante. Segunda data muito importante, em 1969 é criado um centro de preservação. A partir daquele momento você já tem nacionalmente o centro histórico de Olinda sendo preservado. Então a partir desse momento você já começa a pensar Olinda como uma cidade que precisa ser preservada, porque ela faz parte do patrimônio nacional. Começa por aí. Já veja, final da década de 60. Isso é importante para a gente pensar nesse contexto. E aí, em 1980, ela vira patrimônio nacional. E em 1982, como um título concedido da Unesco, que é uma entidade da ONU mundial, Olinda vira um patrimônio mundial da humanidade. Então, as datas muito importantes são essas. Patrimônio. A gente vira primeiro uma preservação do patrimônio, né? Esse título de monumento. Depois a gente vira a cidade de Olinda, né? Um patrimônio nacional. E em 1982, essa data que é tão importante, Olinda vira na Unesco um patrimônio mundial. Inclusive, Olinda é a segunda cidade no Brasil a ganhar esse título. A gente só não é mais antiga do que a cidade de Ouro Preto, lá em Minas Gerais. E aí, quais são as 4 características centrais que levam Olinda a ser uma cidade patrimônio mundial? A primeira coisa, manutenção do traçado urbanístico seiscentista. Vamos lá, trabalhar isso com calma. Olinda é uma cidade que ela, no século XVI, ela é o grande centro produtor de açúcar do mundo. Então, ela é a primeira cidade a ter as suas construções e a ter o seu desenvolvimento urbano. Obviamente, estamos falando de desenvolvimento urbano para o século XVI. Não é nada parecido com hoje em dia. A Olinda no século XVI e XVII, no auge do açúcar, ela era, sobretudo, grandes engenhos de cana-de-açúcar, certo? Não estamos falando feito hoje em dia que tem vários prédios. Mas naquele momento você começa a ter o desenvolvimento urbano, o traçado urbano. Então, o que faz com que Olinda seja muito preservada é que ela mantém essa estrutura do traçado urbano
seiscentista. Quando a gente fala seiscentista, é século XVI. Século XVI é, como eu digo, é 1500 e pouco. Então, Olinda é fundada em 1537. 1537 até 1600 é seiscentista. 1630, quando os holandeses chegam em Pernambuco. Século XVII, tá bem? Estou tratando isso com bastante calma para você entender. E agora eu quero que você pense na cidade de Olinda. Como ela é? Os paralelepípedos, a forma como ela é, aquelas casinhas coloridas que mantém-se aquela estrutura. Tudo isso faz com que a gente tenha essa manutenção desse traçado urbanístico que é próximo das construções portuguesas desse mesmo período. Então, vamos lá. A gente está falando sobre uma manutenção do traçado. Quando você entra em Olinda, no centro histórico de Olinda, você parece estar passeando por uma cidade portuguesa no século XVI e XVII. Isto é que faz Olinda ser um centro de preservação. Só isso? Não. Você vai ter mais outras 3 características. Uma é a vegetação preservada. Olinda é uma cidade que tem muito verde. Olinda, inclusive, tem um jardim botânico, que é pouco conhecido, mas Olinda tem um jardim botânico incrustado dentro do centro histórico de Olinda. Isso é uma coisa importante também para a gente conhecer, tá certo? Então, Olinda tem uma vegetação muito bem preservada. Quando você chega lá na cidade alta de Olinda e você olha para baixo, você consegue ver um verde, uma mata atlântica ainda preservada. Nós sabemos que aquilo ali tudo era mata atlântica, mas a gente hoje em dia ainda em Olinda consegue ver uma preservação ambiental muito grande. A terceira coisa é a topografia. Uma coisa que eu falei lá na primeira aula sobre a fundação da cidade de Olinda, ser uma cidade muito alta e perto do mar. Então essa é a topografia. As ladeiras de Olinda, essa característica particular de você entrar em Olinda e ver uma cidade que é muito alta, que é composta de muitas ladeiras, que é entrecortada por esses caminhos específicos e próprios da cidade. Então essa presença que a gente vai ter aí em Olinda, ela também é uma característica central da preservação do patrimônio da cidade, tá certo? Então, topografia. E o quarto, o mar. Então, como Olinda é uma cidade onde você vê o mar, uma cidade onde você vai ter uma presença forte de colônia de pescadores, uma cidade onde você vai ter essa presença marcante da praia, do mar, do pescado, do coco, tudo isso que está presente na cidade de Olinda vai marcar também esse local, tá certo? Então, essas 4 características, elas são centrais para a gente conseguir compreender esse período, tá certo? E aqui, eu queria dizer para vocês que eu estou utilizando muito uma arquiteta urbanista, Vera Millet, que ela é uma das principais referências quando a gente fala na preservação do patrimônio histórico da cidade, tá certo? Então isso é algo para a gente também pensar. Eu vou colocar inclusive aqui embaixo 2 artigos dela que eu acho muito importante. Um que fala na preservação histórica de um período antigo e de uma preservação atual, para a gente entender como esse processo ele está presente. E aqui eu queria aproveitar isso também para dizer como é que a gente pode pensar nessa preservação atualmente e por que isso pode ser tema de prova para vocês, falando do tempo atual. Vamos lá. A preservação do patrimônio histórico, ela acabou? Não. Nunca, jamais, em hipótese alguma, você vai dizer isso. Não tem mais preservação do patrimônio. Você tem que dizer que sim, existe preservação do patrimônio histórico e ela existe, inclusive, sobre diversas disputas. Como assim? Quando a gente fala sobre o tempo atual em Olinda, você vai ter uma especulação imobiliária muito grande que vai pensar a cidade de Olinda como um espaço de crescimento urbanístico e como é que a gente pode pensar esse crescimento urbanístico localizado dentro da preservação cultural. Então existe uma disputa. De um lado, gente que quer construir grandes prédios e destruir ou passar por cima dessa preservação cultural, e pessoas que dizem, opa, a gente precisa preservar a cultura porque isso aqui formou a nossa cidade. Inclusive, a gente tem que pensar o seguinte, preservação do patrimônio, ela não está parada no tempo, ela gera dinheiro. Vamos pensar o tanto de dinheiro que é gerado no período carnavalesco em Olinda.
Se esse carnaval não existisse ou fosse como uma festa normal, viriam milhões de turistas para Olinda? Não. Então, quando a gente pensa na preservação do patrimônio, nós não estamos falando apenas em algo que está preso no tempo. Nós estamos falando que bem preservado, bem localizado, bem organizada, a preservação do patrimônio histórico-cultural, ele gera recurso para a cidade. Então, você pode pensar nessa perspectiva. Olha aí que tema legal para a redação de vocês. Pensar, de um lado, o crescimento das cidades e do outro, a preservação histórica. Como é que a gente pode não fazer os dois brigarem, mas coadunarem conjuntamente para que uma cidade preserve o patrimônio, ao passo que, e conjuntamente com a manutenção do bem viver dos seus habitantes e que eles possam ter locais dignos para morar. Então, jamais você pode colocar na sua prova que hoje em dia não existe mais disputa pela preservação do patrimônio histórico. Jamais coloque isso na sua prova. Porque muitas vezes quando a gente pensa em patrimônio, a gente pensa algo que está parado no tempo. Ah, foi algo dos anos 80. É erradíssimo. Outra coisa que é muito importante. Assim como a Unesco ela concede o título de patrimônio histórico, ela pode retirar. Veja que coisa. A Unesco ela pode retirar. Então, se Olinda não preservar o patrimônio, a gente pode perder sim esse título, porque ele não é dado eternamente. Então, isso é para a gente pensar também que o patrimônio histórico ele está ainda com uma disputa presente e algo que precisa ser preservado, pensado, organizado e feito pela população para que a gente tenha uma presença nesse contexto aí da cidade de Olinda, vendo o seu patrimônio como uma forma de gerar lucro, como trazer turista, como lembrar de uma cidade que é importantíssima para a história do Brasil e que a gente tenha uma população também que conheça a história da sua cidade. Beleza, meu povo? Então essa aula aí eu acho que ela é uma aula complexa, mas ela é muito importante para você entender as características gerais, porque a partir disso a banca pode tirar várias questões para vocês. Ok? Então tamo junto, comente, compartilha, segue o canal, divulga, contribui também com a gente, que eu acho que é muito importante. Vejam os vídeos anteriores, se você caiu aqui agora de paraquedas, vê os vídeos anteriores, que eu acho que é muito importante a gente quem está descobrindo o canal, quem chegou aqui agora, vê lá os vídeos, porque tem muita coisa boa. Beleza? Tamo junto, forte abraço, até a aprovação.